como professor, artista, você propõe experiência para as pessoas em que você convive, né, com elas, no caso das crianças, né? E para fazer elas pensar sobre o mundo. E aí existe sempre uma volta, né? Ao propor e ao ouvir o que vem de volta, sei lá, você vai criando relações, né? E eu acho que a arte vai permeando essas relações, né? Essas trocas. Eu amo dar aula, eu amo trabalhar, eu amo estar junto com as crianças, eu gosto de ouvir o que elas falam. Uma pessoa que gosta de tocar violão, fazer música, fui para a faculdade de arte. Foi lá que eu fui conhecendo assim, o trabalho com arte e educação, né? E aí fui me interessando também para trabalhar dentro da escola, né? Adentrar o universo da escola. Quando eu entrei na escola, eu fui percebendo que as crianças tinham uma visão de arte muito superficial. Eu acho que eu preciso aproximá-las da arte, mas por outros caminhos, por outro viés, assim. Eu comecei a pensar em trabalhar com coisas que estavam próximas da gente. A árvore da escola, um desenho que estava no muro. Eu achei que era uma forma de aproximar, de falar da arte, mas de uma forma que estava próxima da vida, das coisas que estavam acontecendo, né? A arte, ela está em todo lugar, né? Está de fato em todo lugar. E os artistas contemporâneos têm chamado a nossa atenção para isso, né? Bem, aqui é a Escola Estadual Professora Diva Gomes dos Santos. Ela fica localizada em Mauá, na periferia de Mauá. É uma escola pequena, tem em torno de umas 10 salas, fica ao redor de uma comunidade bem carente, né? Em contrapartida, a gente tem uma comunidade que é muito viva, né? Que está preocupada com a educação dos seus filhos, né? Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom. Então, numa determinada aula, a gente estava fazendo um trabalho de desenho, o Marcos Daniel ficou incomodado com o marimbondo que estava fazendo uma casinha, né? Aí respondi algumas perguntas na hora, né? E aí começou a despertar o interesse de toda a sala. Eu acho que é um marimbondo, ele está construindo uma casa, né? A forma da casa é um hexágono, aí desenhei o hexágono na lousa. Ela tem 6 lados. E eu achei legal porque ao estudar as casas, as crianças ficavam muito envolvidas com a aula, porque elas queriam conhecer, como é que ele faz essa casa, que forma é essa? E ao mesmo tempo que você mostrava um artista que desenvolvia um trabalho com aquela forma, você ia percebendo que eles iam construindo o olhar, tanto para as formas das casas como para as obras de arte. Era um exercício muito bonito, porque estava lidando ali com o interesse deles com relação à natureza e ao mesmo tempo eu estava entrando dentro do universo da arte, de uma maneira muito rica. Aqui a cabeça, aqui as 2 patinhas, aqui o rabinho. Quando a gente estava estudando a casa do marimbondo, acho que 2 conceitos foram muito fortes, que é o conceito da coletividade. E a outra questão é, por que o marimbondo faz a casa dele? Ele faz a casa dele para colocar os filhos dele, os filhotinhos dele, para que eles possam crescer ali dentro. Na verdade é um grande ninho, né? E aí eu estava levando uma reflexão sobre valores, né? O marimbondo constrói a casa dele para guardar a preciosidade dele, que é a continuidade da geração dele. O que você tem de precioso na sua vida que você guardaria também dentro de um ninho, dentro desse alvéolo? E aí um desenha família, um desenha irmão, um desenha videogame. E é bonito porque você consegue tocar em coisas que são tão difíceis de tocar às vezes, de uma forma poética, né? O mundo interior e o mundo exterior. Formigueiro, planta, raiz, caixas. O que se vê e o que não se vê. O que vemos das crianças, o que não vemos das crianças. O que as crianças veem dos professores e o que não veem. Depois, em seguida, a gente começou a estudar a Casa da Aranha, que daí veio um grande estudo sobre linhas, um estudo fantástico sobre linhas, porque a Casa da Aranha era desenvolvida com linha. Hoje a gente vai falar um pouquinho de umas linhas que estão escondidas no nosso corpo, bem na ponta dos nossos dedos. Vocês já viram essas linhas? Observa aí o dedo de vocês. Olha para eles com calma. Então eu vou carimbar o dedo de vocês no papel, vocês vão observar esse papel, vão observar essas linhas e vão desenhar num papel A3, um papel grandão. A gente tem que explorar o papel todo, ampliar o nosso desenho, sair do pequenininho pro grandão, tá? Olha a sensação, vamos, levanta um pouco, isso, ó. Eles são iguais? Não. Todos são formados de linha, né? Mas são diferentes. Cada artista tem uma forma de trabalhar, uma forma de enxergar o mundo também. Isso é uma coisa muito importante. Assim como o marimbondo, a vespa, a aranha, cada ser também tem um jeito de construir uma casa, né? Chegou um determinado momento que a gente foi juntando todas as casinhas. Marimbondo, vespa, aranha, caracol e caramujo. E aí quando a gente juntou essas casas, eu perguntei para eles assim, mas quem mora nessa casa? Daí surgiu um nome, Mari Vesaracolujo, que morava nessa casa que era a mistura de todas as casas.
Marivês, Aracolujo, Marivês, Aracolujo, mistura de marimbondo, vespa-aranha, caracol e caramujo. Vamos desenhar o Marivês, Aracolujo? Como ele é? Vamos imaginar como ele é. Daí surgiram vários desenhos, né? Desenhos muito interessantes. Daí você está lidando com uma questão que é a criação, né? A partir dessas coisas todas que a gente foi vendo. Ao longo do projeto, a gente foi construindo a identidade desse personagem. Ele é um defensor da natureza, porque ele é formado de elementos da natureza. Essa história começou porque ele enviou uma carta pra gente. Dizendo que a imaginação dele é impressionista. E a gente também sabe que o olhar dele é cubista. E aí ele perguntava se as crianças sabiam que era isso. Então aí, a partir daí, a gente vai estudar sobre cubismo. Também enviou uma máscara dele para as crianças poderem dançar cacuriá, que é um ritmo que vem do Maranhão. Eu sou caracol, eu sou. Então, por exemplo, quando você tem um projeto como esse, você consegue lidar com todas essas linguagens, mas sem sair de um foco. Você tem um foco, né? Então, que é o caso do rap do marimbondo, né? Primeiro eu tava no intervalo, aí eu fiz um rap do marimbondo. Aí o professor Paulo foi lá, ouviu. Aí ele levou para dentro da sala. E a gente fez também um trabalho coletivo de construir essa letra. E a partir dessa música eu fui pensando em questões musicais que poderiam ser desenvolvidas. Então trabalho com pulsação, trabalho com dinâmica vocal, né? Cantar baixinho, cantar alto, cantar apontando. Não é feita de papel, mas guarda o tesouro, que é o mel. Quando você escuta o aluno, ele tem vontade de participar, né? E ele participa efetivamente da aula, ele traz contribuições, porque ele percebe que você é uma pessoa que está ligada nas coisas que ele fala, né? Aí há uma troca, né? Então eu também quero aprender o que o professor tem para me ensinar. A casa desse marimbondo, vespa, espa, espa, tu viu? A casa dessa vespa. Eu acho que essa é a grande questão, né? De você sair do mundo, sair da casinha do marimbondo que está lá, passar para... Você está passando pela arte, das visões dos artistas, né? Chegar na própria casa, no próprio corpo, né? Desde que a gente leu o nome do projeto, a gente ficou com uma pulguinha atrás da orelha de algum interesse especial, de alguma ideia especial que estava presente. Estudo sobre casas, formas de habitar a arte. E eles, a partir de uma pista da natureza, eles começam a puxar um fio que traz milhares de ideias, milhares de ações, milhares de pontes entre linguagens. As crianças criam, o professor cria, é criado um personagem que é a soma das individualidades, na verdade, a metáfora dessa soma de individualidades. Ele tem vida própria, ele tem uma cara diferente dependendo de cada olhar. Isso dá uma força para o trabalho. A gente vê que a troca com o aluno é fundamental. Mexe com a imaginação, com a criatividade, ela fica empolgada, ele consegue mexer com esse lado das crianças, de se interessar por aquilo que ele está fazendo, né? Poucos professores fazem. Desenvolve o interesse dele pela natureza, pelo que acontece, pelos artistas, pela música. Então eu acho muito interessante. Ampliou minha visão de mundo, né? Então ela é transformadora da forma como eu atuo dentro da sala de aula, né? Também foi uma forma de aprender junto, né? Não era uma coisa que só eu estava trazendo, né? A gente estava trazendo junto, era um projeto de fato coletivo. É a casa do João de Barro. Permanece ainda, ele é vivo, né? É um projeto muito vivo, então eu acho que isso é muito transformador. Tem se criado um ambiente para o desenvolvimento da arte. De vez em quando aqui cai uma chuvinha assim, molha uma plantinha ali e as árvores vão crescendo assim como as crianças. Aqui na Diva tem pé de café, tem paineira, pinheiro, tem um monte de flor na casa